Você acha que ele é o cara certo só porque ele gera borboletas no seu estômago? Muito cuidado, mulher cristã, porque sentimento não é critério oficial para um bom discernimento. O coração ele é enganoso e se você se guiar só por ele, você tende a se machucar. Você já passou por isso? Olá, como você já sabe, meu nome é Leonardo, eu sou professor e terapeuta e aqui nesse canal eu converso com você que é mulher cristã, que quer se curar, amadurecer, se desenvolver para viver bem a vida e especialmente o amor. Essa é uma questão que marca a vida de toda mulher. E principalmente a mulher cristã que quer crer que precisa acertar de primeira. Ou quando não, quando já se machucou o suficiente, está repleta de esperança que da segunda vez ela não vai errar. Mas como definir se de fato aquele cara é o cara certo? Será que existe o homem certo? Será que existe o homem padrão? Bom, primeiro eu quero dizer para você que não. Não existe o homem padrão, não existe o homem perfeito, mas existe o homem disposto. E existe o homem que tem a ver com a vida que você quer progredir, com a vida que você deseja construir. Esse homem existe. E como identificá-lo então? Bom, não é sair pela rua perguntando a cada homem se eles têm afinidades com você, mas sobretudo saber quem você é. Porque a gente só escolhe o que a gente quer para a nossa vida quando a gente sabe quem a gente é. É a partir de sabermos como nós enxergamos o mundo, como nós queremos nos relacionar, quais são os valores que nós possuímos, que nós definimos todas e quaisquer coisas que nós escolhemos na nossa vida. E quando não agimos dessa forma, nós nos machucamos. Porque não há outra forma de definir o que a gente quer sem passar pelo conceito sobre quem a gente é. Então, quem é você antes de pensar em conhecer alguém que seja a pessoa certa da sua vida? Se você não sabe quem você é, você começa a cometer erros que naturalmente vão te machucar, porque você se relaciona e aí você já começa a confundir todo e qualquer tipo de química com uma ideia errada de compatibilidade. Aí a atração física, a visão da pessoa que você tem no primeiro momento, o jeito inicial dela já representa para você que ela talvez seja a resposta para a tua história. Qualquer homem que te trata bem aparentemente se torna o cara certo. Só que o que você desconsidera é que o homem que te trata bem, ele tá nada mais nada menos do que cumprindo o papel inicial dele, que é te conquistar. Só que entre te tratar bem no início e ser o homem certo, há uma lacuna muito grande. Por isso que você não pode se entregar de cara. Por isso que você tem que ter calma, por isso que você tem que ter paciência. Parar de viver de forma intensa, sem olhar para o caráter do homem. Para que você compreenda que a pessoa certa não é aquele homem que mexe com você, mas aquele homem que caminha na mesma direção que você. E aqui você já derruba uma série de problemas que talvez você tenha alimentado ao longo da sua vida, achando que simplesmente a pessoa certa é a pessoa que está parada te esperando, que veio de acordo com o seu tamanho e exatamente do seu jeito. Não, as relações que se convergem no sentido de encontrar uma pessoa certa é quando estas pessoas encontram uma na outra a disposição para fazer aquilo funcionar. Elas querem caminhar no mesmo caminho. Elas não querem andar em estradas separadas. Você encontra um homem que talvez te trate bem, que fale bonito, mas que tem de fato atitudes firmes para com você. Que ele te protege, que ele te guarda, que ele fala de futuro, mas principalmente ele age no presente. Um homem que não te entrega apenas promessas, mas que te toma pela mão e te leva no lugar que ele disse que queria passar uma vida com você. Estes homens de fato representam aquilo que nós podemos entender como um cara certo, o cara bom e o cara adequado para você construir uma vida. Só que existem também alguns sinais que fazem, então, muito sentido para que você possa, de algum modo, compreender se, pelo menos no contexto geral, essa pessoa apresenta esse critério de assertibilidade, de alguém que realmente faça sentido para você. E o primeiro deles é o sinal da coerência. Você já conheceu alguém que conseguia aparentemente apontar um jeito verdadeiro sendo incoerente na vida? Um cara que conseguia te prometer muitas das coisas e fazer tudo diferente e ainda assim representar algo bom para você? Isso não acontece. A coerência entre o discurso e a ação, elas são perfeitamente naturais e necessárias. Logo, o que você precisa entender é que não tem como ele falar uma coisa e agir de outra forma. Se ele não é coerente entre o que ele fala e o que ele faz, parabéns, você pode sair já de qualquer meio de aproximação, porque esse homem ele não serve com você. Da mesma forma, se esse homem ele não respeita você, se ele não te valoriza, se ele não aceita os seus limites, se ele despreza a sua fé, esse homem também não pode ser um homem que Deus separou para você, porque afinal de contas, Deus quer unir pessoas que queiram trilhar no mesmo caminho. E esse caminho é o caminho de encontro a Ele.
Deus não quer perder nenhuma alma. A vontade de Deus é que nós tenhamos felicidade, uma felicidade plena. Por isso ele não vai permitir, ou não deseja, de vontade enquanto pai, de que nós nos unamos a pessoas que vão no caminho contrário daquilo que nós deveríamos ir. Só que você é livre para fazer escolhas e Deus tem essa didática maravilhosa também de nos deixar viver pelas nossas escolhas e permitir com que algumas coisas nos aconteçam para que a gente possa aprender. Por isso, se você encontra um homem que desvaloriza o que você valoriza, esse homem não pode ser um homem certo para você. Bem como um terceiro sinal daquele cara que pensa no futuro, mas que pensa no futuro dele, que não te inclui nesse futuro, que diz que quer ter uma vida com você, mas está sempre planejando algo para si mesmo, que está sempre centrado na própria vida e que, na verdade, é até difícil ele ter realmente tempo para poder dedicar para você, exceto se ele tiver algum interesse específico, talvez sexual. E aí ele fala de futuro, mas ele trabalha no dele enquanto você espera a boa vontade de ele te entregar alguma coisa. Só que ele não vai te entregar. E o quarto sinal é que esse homem ele não faz você se afastar da sua fé. Ele não faz você romper com Deus, mas fortalecer a sua relação com ele. Não é que esse homem não tenha pecados, não tenha lutas, não tenha provações, mas é que ele simplesmente não se entrega a elas. Ele continua trabalhando porque ele quer essa experiência de Deus tanto quanto você. E aí esse homem ele não é perfeito, talvez, em tudo que você desejaria, mas ele é perfeito dentro daquilo que você precisa, porque é um homem disposto e de caráter para poder lutar e construir exatamente o que ele disse que queria e o que você conversou com ele e combinaram para chegar até essa relação. Então, o que você precisa fazer como mulher cristã é primeiro se conhecer, saber quem você é. Não se trata das coisas que você faz, mas de verdade quem você é. Há quanto tempo que você não olha para dentro de você e avalia o que se passa dentro do seu coração? Há quanto tempo que você não vasculha aquilo que está machucado, que está ferido dentro de você? Há quanto tempo que você não se escuta? Há quanto tempo que você vive por você sem se comparar com o momento que talvez outra mulher, talvez até da sua família ou alguma amiga esteja vivendo? Você precisa se apossar de quem você é. E depois estabelecer exatamente, em cima desses sinais, um caminho para que você possa chegar aonde você precisa. E por fim, obviamente, orar. Pedir a Deus que te ilumine nesse poder de decisão. Sair da fantasia de que virá um homem pronto, que virá um homem perfeito. E lembrar que perfeição é disposição. Perfeição é coerência. Perfeição é discurso alinhado à prática. Se você encontra um homem assim, parabéns, você encontra um homem para construir uma história. Agora, se você encontra um homem diferente disso, ou que tem uma coisa, mas não tem outra, provavelmente ele está tentando apenas te enganar para conseguir aquilo que ele precisa. E quando ele conseguir, ele vai embora. Por isso, não despreze o que o seu coração lhe disser, mas também não viva somente pelo seu coração. É claro, a gente sabe, está tudo aqui na razão, e você precisa trabalhar com a verdade. E às vezes a verdade é admitir que aquilo que a gente quer, quem a gente quer, não é quem de fato a gente precisa, não é quem de fato vai nos fazer bem. Isto é sabedoria. Saber que o que eu quero não é o que vai me fazer realmente feliz, que o que eu desejo é o que pode me provocar um grande mal. Não caminhe somente pelos seus sentimentos. Avalie, utilize da sua inteligência. Você é uma mulher sábia e você tem condições de fazer isso. Agora eu quero saber de você. Você já escolheu viver relacionamentos assim, sem critérios, sem saber exatamente quais eram os melhores sinais para poder construir uma relação? Você ainda estava de braço cruzado esperando o homem certo chegar na sua porta de uma hora para outra? Você precisa trabalhar por si mesma. Uma mulher que estabelece a sua responsabilidade de conquistas na vida a partir do seu próprio empenho, essa sim é uma mulher madura, uma mulher segura, é uma mulher que sabe o que quer, mas principalmente trabalha pelo que quer. Se inscreva no canal, deixe sua curtida, coloque seu comentário. Eu quero aqui interagir com você e saber a sua opinião.